Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 4 de agosto de 2026, 11 horas, horário de Brasília. O Kremlin se prepara, em sigilo, contra provável apagão em Moscou. Acho que esse provável está muito claro que vai acontecer. Então eles estão se preparando para isso. Eles já viram que a Ucrânia está atacando, está muito à vontade, andando dentro de Moscou, dentro de São Petersburgo, atingindo alvos, né? Atingindo alvos longínquos dentro da Rússia, então eles estão se preparando. Mas eu falei em sigilo, é em sigilo, só que como um esquema desses é um esquema grande, né? Moscou é uma cidade grande também, muita gente acaba sendo envolvida e isso acaba vazando. Então esse é um relatório militar, na realidade, e econômico também, que detalha como o Kremlin já se prepara em segredo para um apagão. E também não pode ser muito segredo assim, porque ele tem que envolver a população para isso, né? Que eles acham que a Ucrânia vai atacar e fazer um apagão, principalmente no inverno, para se vingar dos invernos anteriores em que a Rússia fez apagão nas principais cidades da Ucrânia. Então já estão preparando para isso. E vai ser histórico. A Ucrânia já disse que quer fazer isso mesmo, de qualquer maneira. Isso não é segredo e ela tem condições, ela deve atacar para fazer esse apagão, não só com drones, eu acredito com os mísseis Flamingo F-9. Então veja como os planejamentos da Ucrânia almejam atingir diretamente as redes elétricas de alta tensão da Rússia, inviabilizando a substituição de equipamentos essenciais que a Rússia não consegue fabricar. Peço a você, assista conosco, você vai entender os detalhes desse decreto de emergência. Um decreto, aliás, já foi assinado pelo primeiro-ministro da Rússia, que proíbe a mineração de criptomoedas também para tentar evitar colapso total do sistema energético. Eles envolveram até criptomoedas, que é proibido agora fazer mineração lá por causa do gasto de energia, eles estão poupando energia. E porque também já houve ataques nessa região de Moscou contra a rede elétrica e eles estão com problemas. Descubra como esses ataques podem paralisar os trens de logística e atrasar o envio de munições e suprimentos russos para a linha de frente. Acompanhe todos os detalhes aqui conosco, no canal, nesse canal. Aqui que você vê a verdade e o que de fato vai acontecer. São assuntos inéditos, assuntos que você vê só aqui. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, né, aquele like verdadeiro, que gosta de ver verdade, um like guerreiro. Compartilhe com seus amigos e comente o que você acha dessa nova pressão no coração da Rússia, na sua capital principalmente. O Kremlin prepara em sigilo um grande apagão em Moscou. O governo russo já está de uma forma totalmente tentando fazer segredo disso para um grande apagão na capital russa. A estratégia da Ucrânia é destruir as principais redes elétricas de 500 kV e 220 kV de Moscou, bem na chegada do inverno, bem quando começar a cair aquela nevasca braba e que de repente o clima vai lá embaixo, né? Temperaturas caem abaixo de zero, menos 10, menos 15, menos 20, quem sabe muito mais. E por causa desse risco iminente, o governo russo já proibiu a mineração de criptomoedas em Moscou e em toda a sua região metropolitana. O economista russo Vyacheslav Shiryaev escreveu detalhes sobre esta situação crítica em seu blog pessoal. A proibição do governo entrará em vigor no dia 15 de agosto de 2026. Este decreto de emergência foi assinado diretamente pelo primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin. Quase ninguém ouve falar desse primeiro-ministro. Ele é um cara que ele cuida da parte interna do governo, ele administra os ministérios, mas é mais administrativamente, as decisões políticas, geopolíticas, né? Quem toma é o ditador da Rússia, que tem o poder absoluto acima do parlamento russo. Então ele está acima de tudo isso. E quem escolhe o primeiro-ministro russo é o próprio ditador da Rússia, Vladimir Putin. Anteriormente, a proibição da mineração já estava em vigor em 13 regiões que apresentam grande déficit energéticos no território russo face aos bombardeios ucranianos que destruíram as estações de energia elétrica.
Essas áreas incluem os territórios anexados da Ucrânia, as repúblicas do Cáucaso do Norte e regiões do sudeste da Sibéria. A carga na rede elétrica proveniente da mineração é um fator de risco adicional, muito grave para um apagão geral, caso as subestações ao redor de Moscou sejam destruídas. Então eles estão achando que a Ucrânia vai tentar destruir essas estações elétricas ao redor de Moscou. E a Ucrânia, sem dúvida, prepara a destruição das redes elétricas russas. As subestações elétricas ao redor de Moscou são extremamente importantes para a manutenção da região. Agora, a Ucrânia entrou na guerra para valer. As subestações isoladas a gás de alta tensão para 500 kV e 220 kV e 110 kV foram instaladas na região, na capital russa. Esses equipamentos não são apenas transformadores comuns, né? que a Federação Russa poderia fabricar internamente se fosse necessário. Eles são produtos extremamente complexos e projetados de forma individual para o circuito elétrico específico de cada subestação e para as condições do sistema. Nem mesmo a China domina a produção de equipamentos igualmente confiáveis, apesar de possuir uma enorme capacidade industrial. Outros países do mundo não fornecerão absolutamente nada para Moscou por causa das sanções internacionais. O grande problema reside na superfluidez do gás hexafluoreto do enxofre em uma série de outros fatores técnicos específicos dos transformadores. Portanto, simplesmente não haverá peças para substituir as subestações que forem destruídas pela Ucrânia. Um grande número de subestações em outras regiões da Federação Russa também foi convertido para esses equipamentos semelhantes. Por isso, os ataques futuros podem interromper rapidamente a rede elétrica unificada de todo o país russo, ou seja, toda a Rússia sofrerá um apagão. Isso vai paralisar os trens logísticos e atrasaria a entrega de equipamentos, munições e suprimentos essenciais para a linha de frente no teatro de operações. Proibição de criptomoedas revela crise energética na Rússia. O governo russo está totalmente ciente deste cenário duro que aguarda o país já no outono. Apesar disso, ninguém no Kremlin se preocupa em alertar de verdade a população comum ou as empresas privadas. O Ministério da Energia da Rússia conhece os problemas com a capacidade e a estabilidade da rede elétrica. Esses problemas exigem a manutenção do equilíbrio constante entre a geração de energia e o seu consumo diário. Caso contrário, dezenas de regiões russas ficarão completamente sem energia ao mesmo tempo. Afinal, a rede é uma entidade única que percebe mudanças instantaneamente e precisa ser reestruturada de forma imediata. Ao contrário, ela pode se desintegrar em ilhas de energia separadas, levando a um apagão total e incontrolável. Devido a essa desconexão e desconcentração, as unidades das usinas nucleares russas podem ser desligadas pelos seus próprios sistemas de proteção automática. O Kremlin parece sempre saber onde a Ucrânia atacará com seus drones. E as ofertas aos vendedores de energia elétrica, apenas uma semana antes dos ataques, estão longe de ser uma mera coincidência militar. A proibição da mineração na região de Moscou segue exatamente nessa mesma lógica de medo do apagão. Se vejam, assim como os Estados Unidos da América, a Ucrânia, Israel, França, Inglaterra têm seus serviços de inteligência internacional, os russos também têm. Então eles acabam sabendo muita coisa. A proibição da mineração na região de Moscou segue exatamente essa mesma lógica, o medo do apagão. Os líderes russos entendem a gravidade da situação, mas não podem fazer nada efetivo para impedir os ataques. A única reação do governo russo é emitir mais proibições e negar publicamente a responsabilidade pela crise. E para a gente concluir esse assunto, a estratégia de alvo da Ucrânia na infraestrutura energética coloca em xeque a segurança da própria capital da Rússia, que eu acho que ali vai ser o alvo principal da Ucrânia. Ao demonstrar que o sistema elétrico russo é dependente de tecnologias impossíveis de substituir,
Na minha opinião, os ataques deixam o Kremlin em uma situação de extrema vulnerabilidade. As proibições coletivas do governo são a prova clara de que eles esperam o colapso antes do inverno chegar, provavelmente no outono. Estão se preparando para isso. Acho que não vão ter muito o que fazer. A não ser que, por causa disso, é um dos motivos que eles estão trazendo mais defesa antiaérea para a capital da Rússia. Por enquanto, não tem adiantado nada. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu peço a vocês que não esqueçam. Aqui é Vocês Veem a Verdade. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem e façam seus comentários. Sei que posso contar com vocês. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Obrigado pela audiência.